Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esta liturgia de hoje nos aponta para uma reflexão sobre a fé. São textos bastante densos e que dariam matéria para muita reflexão. A primeira leitura apresenta essa situação do chamado sacrifício de Isaac, que não se realizou porque Deus não permitiu que Isaac fosse sacrificado. Isso marcou a história do povo de Israel. O Deus da Bíblia é um Deus que não quer sacrifícios humanos. Era muito comum em outros povos o sacrifício de primogênitos. E aqui nós vemos que no povo de Israel isso não ocorreu, particularmente por causa deste episódio da vida de Abraão. Em primeiro lugar, é preciso que nós tenhamos uma ideia correta de sacrifício. Às vezes nós pensamos em sacrifício como uma ação nossa, custosa, e que nós oferecemos a Deus. Mas o sacrifício, na verdade, é tornar alguma coisa sagrada. Quem é que pode tornar alguma coisa sagrada? Não é o ser humano, é Deus. Então o sacrifício, em primeiro lugar, é uma ação divina. Não é uma destruição. Portanto, todo sacrifício verdadeiro, autêntico, ele aponta para a ressurreição, não para a destruição. Tornar alguma coisa sagrada é apontar para a ressurreição que Deus opera. Colocar alguém à prova não é aqui para Deus fazer um teste e ver como é que está a fidelidade da pessoa. A prova é uma ocasião de crescimento na fé. Só quando nós somos desafiados é que nós crescemos na fé. Assim como um atleta, para que ele possa ser um bom atleta e vencer, ele tem que fazer muito treino, né? Ele tem que renunciar a muita coisa, ele tem que ter uma disciplina, não é verdade? Também na fé nós crescemos através das provações, das dificuldades da vida. Abraão, então, dentro da mentalidade do seu tempo e do seu povo, sente-se chamado a fazer esse sacrifício do filho único, o filho da promessa. E ele vai. Ele então expressa, como vai dizer a carta aos Hebreus no Novo Testamento, ele expressa inclusive uma fé implícita na ressurreição. Porque ele está entregando a Deus o seu filho único, não para ser destruído, mas para viver eternamente. Abraão então vai e quando no caminho ainda tem esse diálogo, imaginem esse diálogo entre o pai e o filho, em que Isaac pergunta: meu pai, que queres, meu filho? O menino disse: temos o fogo e a lenha, mas onde está a vítima para o holocausto? E aí vem a resposta de Abraão, e que aparece várias vezes aqui essa expressão nessa leitura: Deus providenciará a vítima para o holocausto, meu filho. Então mostra fé. Fé é acreditar na providência divina, na ação de Deus para além da nossa percepção. É a entrega da nossa vida nas mãos de Deus, uma entrega existencial. Continuam caminhando. Abraão ergueu o altar, colocou a lenha, preparou tudo, amarrou o filho e tal, estava pronto para estender a mão contra o filho, e o anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão. E ele dá a resposta, a única resposta de fé válida que nós sempre devemos dar: aqui estou. Quando Deus nos chama, nós temos que responder a isso: aqui estou. Atitude de escuta, de abertura diante de Deus. Isso é que é ter fé.
Não estendas a mão contra o teu filho, não lhe faças nenhum mal. Deus percebe então que Abraão cresceu nessa prova, e Abraão olha e vê um carneiro preso num espinheiro pelos chifres, vai buscar e oferece esse carneiro em sacrifício. Então, quem é essa vítima? Não é Isaac, que Deus não deixou? Não é também um carneiro. Agora, à luz do Novo Testamento, nós sabemos o que esse episódio está evocando. Está evocando a entrega do Filho único de Deus, Jesus Cristo, crucificado por toda a humanidade. Deus não permitiu que o filho da promessa, Isaac, fosse sacrificado. Mas Deus de tal forma amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a nossa fé e é o que nós celebramos em cada missa. Jesus tornou sagrada, inclusive, a sua oferta. Não foi isso que ele fez na última ceia? E não é isso que nós estamos celebrando nessa Eucaristia, inclusive pelos mortos? Tomai e comei, meu corpo dado por vós. Tomai e bebei, meu sangue derramado por vós. Então é algo que Deus santificou para a salvação de todos. E depois então Deus reafirma a promessa a Abraão de uma descendência numerosa, que através de Abraão abençoaria todas as nações da terra, né? Então nós vemos como a adesão de fé à vontade de Deus abre um horizonte de salvação e de realização, não só para Abraão, mas também para a sua descendência. E Abraão prossegue a sua caminhada. No evangelho de hoje, Mateus, de forma resumida, ele mais resumido do que os outros nesse ponto, em relação a esse episódio, ele nem conta que a casa estava apinhada de gente e que, não tendo como chegar perto de Jesus, abriram no teto um buraco e desceram em cordas naquela maca aquele paralítico. Ele só fala que levaram a ele um paralítico, sem entrar em todos os detalhes, as informações que os outros evangelistas dão, e Mateus enfatiza a palavra de Jesus. Apresentaram um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, estão vendo como é que é o tema da fé que está perpassando? Na primeira leitura, Abraão vai dizer: Deus providenciará. E Deus providenciou. Aqui, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Eles estavam levando o paralítico para ser curado. Não tinham mencionado o pecado, mas Jesus vai ao cerne. O que paralisa o ser humano? Porque muitas vezes a nossa vida fica paralisada por causa do pecado, que nos impede de caminhar. Às vezes nós estamos só pensando numa cura física, quando na verdade Deus quer nos libertar da raiz de todos os males, que é o pecado, o afastamento de Deus e o afastamento dos irmãos e irmãs. Teus pecados estão perdoados. Logo pensaram que ele estava blasfemando, só Deus pode perdoar. E Jesus então desmascara aquilo e diz: o que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? A palavra que ele usa aqui, esse levanta-te, é uma evocação da sua ressurreição. Cristo é aquele que se levantou dos mortos. Então, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, toma teu leito, pega a tua cama e vai para casa. E o paralítico então se levanta, fica curado, vai para casa, a multidão fica espantada e glorifica a Deus. Então, nós unindo essas duas leituras, nós vemos que Deus nos convida a uma confiança na sua providência, uma confiança de fé. E que graça nós termos na igreja esse sacramento da reconciliação, da confissão sacramental, do perdão dos pecados, da penitência. Que nós todos possamos nos aproximar do Senhor com essa fé, com essa confiança nele, sabendo que ele providencia a nossa transformação, a nossa vida,
para andarmos na presença do Senhor, como foi cantado no Salmo aqui, né? Junto a Ele na terra dos vivos. E me permitam então uma referência especialmente aos falecidos e particularmente à Aparecida Teófanes Cupertino dos Reis, funcionária da casa paroquial, que trabalhou comigo durante tantos anos, mas não era minha funcionária, era funcionária da paróquia, vítima desta pandemia, né, do retardamento da vacinação, porque ela também esperava a vacinação, e que parte cedo, então, prematuramente. Queremos agradecer a Deus. Hoje é o 7º dia. Quero me dirigir especialmente aqui aos seus familiares, seus amigos, né? E o faço também aos demais que perderam seus entes queridos. Estamos vendo aqui que o que prevalece não é a separação, não é a morte, mas é a reconciliação nos alcançada por Jesus Cristo pelo mistério pascal. A Aparecida viveu na fé. No dia do seu sepultamento eu lembrava do seu sorriso e como ela partiu desta vida nova, ainda prematuramente, mas como ela estava no momento tão bonito da sua vida, em paz, né? Ainda recentemente participando aqui das celebrações, o sacramento da reconciliação, este que Jesus acabou de falar no Evangelho de hoje, aquelas confissões comunitárias que eu fiz aqui, ela estava aqui, né, participando da Eucaristia quando podia, e sempre conservando o seu sorriso, a sua solicitude por todos, né. Está aqui o Diego, ela rezava muito por você, viu? E sempre me dava as notícias também, acompanhei de perto e torcia por você. E fazia projetos de te visitar, estava só dando um tempo. E ela não teve mais esse tempo pela enfermidade. Queremos agradecer esta vida doada. E José, Ana Paula, pode ter certeza que junto de Deus ela estará acompanhando vocês também, rezando por vocês, e que tudo aquilo que ela deixou de bonito, e a gente vai lembrando, eu imagino vocês, porque eu, que convivi com ela, vou lembrando da fala dela, do sorriso dela, né? Esses tempos lá em todo na casa paroquial, imagina vocês, né? Então vamos guardando estas lembranças bonitas e oferecendo tudo a Deus como sacrifício, nesse sentido que eu estava falando, como coisa sagrada, coisa que Deus santifica, coisa que Deus abençoa. Nós cremos na ressurreição. Todos aqueles que são batizados, todos aqueles que professam a fé, são associados ao mistério pascal do Cristo. Portanto, a morte se torna Páscoa, passagem para a vida definitiva. Em geral, quando nós chegamos neste mundo, acontece isso, é muito comum. A criança nasce, geralmente a criança chora, não é verdade? A maioria dos casos. E o pessoal em volta, todo mundo alegre, né? Oh, nasceu a criança, todo mundo feliz, e a criança chora, né? Porque ela está saindo de um lugar aconchegante. Ela está saindo do útero materno, onde ela podia estar repousando, se sentia protegida, recebia o alimento, tranquila. Eu até brinco assim, acho que se pudesse entrevistar uma criança que está no útero materno e perguntar, você quer sair? Ela fala, quero não, está muito bom aqui. Também, no momento da nossa vida aqui, é como se fosse essa saída. A maioria das pessoas também se perguntar, que nós todos vamos morrer um dia, né? Nós somos peregrinos aqui, ninguém vai ficar aqui para sempre. Estamos de passagem, só não sabemos o dia e a hora. Mas se perguntar, a maioria vai dizer que não, ainda é cedo, né? Mas
Quando a pessoa parte, deve acontecer o contrário. Se quando nós nascemos todos sorriam e nós chorávamos, quando nós partimos, deve acontecer o contrário. As pessoas choram porque sentem a falta de quem parte. Mas quem parte sorri porque agora descortina um outro horizonte. Como é que alguém que estava no útero materno podia imaginar o que ia ver, o que ia experimentar? E quem parte dessa vida, sai desse lugar aparentemente para alguns de aconchego, para outros nem tanto, né? Mas descortina-se um outro horizonte, muito mais belo. É o horizonte da vida definitiva, onde não há mais ambiguidade, mistura de bem e mal, onde o amor, a justiça, a verdade, o bem, a paz reinam. Então, se o sorriso da Aparecida era bonito aqui, agora ele está muito mais bonito, porque ela pode contemplar aquele que a amou e a ama mais do que todos aqui. Ninguém ama mais do que Deus, que nos criou, que nos chamou à vida para participar da vida dele, e que pagou um preço altíssimo pela nossa salvação, que foi a entrega do seu Filho. Então nenhum de nós tem o direito de duvidar do amor misericordioso de Deus para com todos nós. A gente às vezes reclama, sente a falta. Nós temos que agradecer. Que bom que essa pessoa passou por esse mundo. Que bom que ela existiu, porque podia não existir, foi chamada à existência, deixou uma marca de bem e agora está junto de Deus. E um dia nós vamos nos reencontrar, desde que nós trilhemos também o caminho do Evangelho de Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá para sempre. E hoje, particularmente nesse salmo que foi aqui cantado, eu pensei nesses mortos. Quando cantava-se esse refrão repetidamente e belamente, andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Eu pensei nesses mortos, pelos quais nós estamos rezando hoje. É como se eles estivessem dizendo isso. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.